Olá, meus amigos e minhas amigas. Vamos iniciar aqui a parte de lei de Gauss, tá bom? Mas antes disso, vamos dar uma olhada aqui na parte de fluxo, né? Fluxo é importante. Você entender, compreender o fluxo, vai ser mais fácil de aplicar a lei de Gauss, tá bom? Que fluxo faz parte da lei de Gauss. Vamos lá? Então vamos aqui, ó, inicialmente, dar o conceito de lei de Gauss. O que fala a lei de Gauss? Lei de Gauss relaciona os campos elétricos nos pontos de uma superfície gaussiana fechada à carga total envolvida pela superfície. Então, se você aplicar a lei de Gauss sobre o campo e a área envolvida, dá para você calcular quem? A carga, tá bom? E dependendo da direção e sentido do campo, dá também para você determinar que tipo de carga é, se é positiva ou negativa. Vamos supor, numa superfície, num espaço qualquer, você cria uma superfície gaussiana, esférica. E você percebe que o campo ele está saindo dessa superfície. E nessa superfície, o módulo do campo ele é constante. Olha. Bem, se ele está saindo da superfície, é porque essa carga ela é positiva. Porque lembre, carga positiva, o campo é de afastamento. Carga negativa, o campo é de aproximação. Como é de afastamento, já dá para ter o resultado que dentro dessa superfície a carga ela é positiva. E como o campo, nós estamos vendo vetores de mesmo módulo, dá para também citar que a distribuição é uma distribuição esférica, tá bom? Uniforme, beleza? Então temos o seguinte aqui, ó. Os vetores campo elétrico têm o mesmo modo e apontam radialmente para fora da superfície em todos os pontos. Podemos concluir que existe uma carga positiva no interior da superfície e que a distribuição de carga tem simetria esférica. Tranquilo, né? Se fosse o inverso, se o campo fosse apontando para dentro da superfície, então a gente podia concluir que a carga seria negativa, tá bom? Seguindo. Olha lá, em relação ao conceito de fluxo aqui, ó, temos aqui. Fluxo é o escoamento de um campo vetorial que atravessa uma seção qualquer, né? Então é uma seção transversal aí, é uma área. Então temos aqui no caso, ó, um cubo. Temos esse cubo aqui. Então vamos supor que tem aqui linha de campo. Vamos supor que é constante esse campo, tá bom? Perceba que ela entra na face da esquerda aqui e sai na face da direita. Vamos também relacionar um vetor unitário de área aqui, ó, como sendo perpendicular à área, ou normal à área aqui, ó, ângulo de 90 graus com a área. Tem um A1 na superfície, vamos chamar de superfície 1 aqui. Vamos montar aqui, ó, A2 na superfície da esquerda aqui, tá bom? Chamar aqui A3 nessa superfície superior, esse vetor unitário de área, e aqui essa superfície frontal aqui, chamar de A2, tá bom? Então, fluxo do campo elétrico, olha, vamos chamar pela letra Φ aqui, tá bom? Representado pela letra Φ. Então, esse fluxo total em relação ao cubo vai ser a soma dos fluxos parciais, ou seja, o fluxo de cada superfície, né? Quanto de linha de campo estão atravessando essa superfície, né? Você tem aí esse fluxo. Então você vai fazer essa somatória aqui, ó. Então vamos ver aqui para esse exemplo aqui, ó. O campo ele é constante. Nós vamos encontrar aqui dessa área 1 aqui, tá bom? Então fluxo 1. Então nós temos o campo E e a área total, né, desse vetor unitário 1, vamos chamar de A1, tá bom? Aqui é um produto escalar, tá beleza? Então aqui o produto de dois vetores, no produto escalar, você vai usar o cosseno. Perceba que o ângulo é entre a seta do campo elétrico e a seta do vetor unitário de área. Então o ângulo aqui vai ser zero, olha. Por isso que aqui o cosseno é
0. Tá bom? Então vamos ter aqui, ó, cosseno de 0 é 1. Então, nesse caso, o módulo do fluxo na superfície A1 vai ser o campo vezes a área total A1, dessa superfície da direita. Tá bom? Vamos lá para o fluxo na superfície 2, que fica na esquerda. Vai ser o campo, vezes o E2. Perceba que aqui, olha, as setas elas estão se confrontando aqui, ó, do campo e do vetor unitário de área aqui, ó. Então, o ângulo de uma seta para outra vai dar quanto? 180 graus. Tá bom? 180 graus. Então, nesse caso, vai ser cosseno de 180. Cosseno de 180 dá menos 1. Beleza? Olha lá. Daqui dá para a gente tirar um conceito rápido. Tá bom? Rápido. Olha lá. Em campos uniformes, o fluxo total vai ser 0. Né? Então, fluxo total em relação às linhas de campo que atravessam a superfície fechada, total vai ser 0. Olha. Pegando essas duas superfícies aqui, olha. Sabemos que o campo é constante. O módulo de A1 é igual a A2. Se um é positivo e o outro é negativo, se você for somar, vai dar 0, não é isso? Então já sabemos, se o campo for constante, o fluxo total numa superfície fechada é 0. Continuando, olha. O fluxo 3 na superfície superior aqui, ó, temos, vai ser igual ao fluxo da superfície frontal, tá bom? Porque eu sei que é 0. Por que é 0? Porque o ângulo entre o campo e esse vetor unitário é de 90 graus. Olha. Campo, o ângulo entre esse campo e o vetor unitário, o A4 ou o A3, vai ser 90 graus. Então, cosseno de 90 dá quanto? Dá 0. Então, os fluxos na superfície 3 e 4 dá 0. Beleza? Então, temos aqui, ó, essa expressão do fluxo. Definição do fluxo. Total vai ser a soma dos fluxos de cada superfície parcial da superfície total. Aqui você vai somar o fluxo de cada superfície se for um cubo, tá bom? Mas, no caso, às vezes não dá para você definir uma expressão fácil. Se a superfície é quadrada, retangular, um trapézio. Então, nesse caso, olha, a lei de Gauss, apesar de a gente aplicar para corpos simétricos, né, onde dá para você definir com facilidade suas áreas, ele é aplicado para qualquer tipo de corpo. E para você aplicar para qualquer tipo de corpo, você tem que diminuir essa área, né, esse ΔA, até que ele fique uma quantidade infinitesimal. Né, ó. Fazendo a área do quadrado tendendo a 0, temos essa expressão. Né? Então aqui é uma expressão geral. Né? Então é válido para qualquer tipo de superfície. Campo vezes o dA. Beleza? Mas não se preocupe que isso aqui é a mesma coisa, tá bom? O somatório e integral é a mesma coisa. Só que o somatório você usa para grandezas, vamos supor assim, macro, e a integral para grandezas micro. Mas que no total você vai encontrar a mesma coisa, tá bom? Vamos lá. Então, o fluxo elétrico agora. Temos o seguinte. O fluxo elétrico, através de uma superfície gaussiana, é proporcional ao número de linhas de campo elétrico que atravessam a superfície. Então, vamos entender essa questão de produto escalar. Você, às vezes, não tem dúvida sobre o ângulo. Como é que eu encontro o ângulo entre o campo elétrico e o vetor unitário de área? Então, vamos supor aqui esse exemplo aqui. Ó. Aqui você tem o vetor A e o vetor E. Então, o ângulo é entre sempre uma seta da área para a seta do campo. Seta é a pontinha aí da flecha aí, ó, do vetor.
Então aqui está o ângulo θ. Então se nós formos encontrar o fluxo, nesse caso aí, seria fluxo igual a o módulo do E, módulo do A, vezes cosseno de θ. Beleza? Aqui, ó. Tranquilo. Agora, se fosse dessa forma aqui, ó, vou botar outra forma, desse jeito aqui, ó, e tivesse esse ângulo aqui. Se você fosse usar a expressão E vezes A vezes cosseno de θ, você ia errar, tá bom? Porque aí o ângulo está determinado entre a seta do A e a origem do E. Não é. Entre a seta e seta, tá bom? Tem que ser entre a seta do A e seta do E. Aí está entre a seta do A e a origem do E. Então, olha. Aqui a gente vai ter que encontrar o ângulo entre a seta do A e a seta do E. Esse ângulo aqui, ó. Então, como o ângulo raso do campo é de 80, então vai ser 180 menos θ. Desculpa. Então, é esse ângulo que você vai utilizar. Tranquilo? Esse exemplo aqui, ó. Bora para esse exemplo. Está lá no livro do Resnick. Fala o seguinte. A superfície quadrada da figura abaixo, quadrada, então os lados são iguais, tem 3,2 milímetros de lado. Ou seja, para encontrar a área, basta multiplicar 3,2 vezes 3,2, que vai dar milímetro quadrado, tá ok? Então, é fácil encontrar essa área. Olha lá, e está imersa em um campo elétrico uniforme, é uniforme. E o valor é 1.800 Nm. E com linhas de campo fazendo ângulo de 35 graus com a normal. Como mostra a figura. Perceba aí que o ângulo está entre uma seta e a origem do outro, tá bom? Vamos já ver isso aqui. Tome essa normal como apontando para fora, como se fosse a superfície da tampa de uma caixa. Calcule o fluxo elétrico através da superfície. Ele quer só nessa superfície, não em outra. Vamos aqui para a resolução. Então, vamos pegar aqui a superfície da tampa, está aqui, uma vista de perfil. Aqui a linha é o vetor unitário normal, tá bom? E aqui nós temos o campo. Esse é o campo. E aqui ele deu esse ângulo aqui, ó, de 35 graus. Esse ângulo, a gente pode dizer que é entre a origem do campo e a seta do A. Não é esse o ângulo que você vai usar lá na expressão do fluxo, tá bom? Olha, não é esse. Tem que ser entre essa seta e essa outra aqui, ó. Seta com seta. É fácil, né? Olha, isso aqui tudo é 180, vai ser 180 menos 35. Então teremos, ó, 145. Então o campo, vamos ter que calcular antes. Aliás, desculpa, foi dado 1.800 Nm. O lado é 3,2 vezes 10 a menos 3, porque estamos passando para metro, estava em milímetro. Então podemos encontrar o fluxo aqui, ó. O fluxo vai ser igual ao campo, módulo do campo, módulo da área, vezes o cosseno de θ. Então o campo é 1.800. Quanto é a área? 3,2 vezes 10 a menos 3 ao quadrado, não é isso? Olha? Vezes o cosseno de 135. Esse exemplo, alunos erram muito porque usam o 35. Vai direto logo, tá bom? Então vamos apenas prestar atenção que ângulo você vai ter que utilizar. Então aqui temos, olha, cosseno de 145 é igual a menos 0,819. Substituindo, você vai ter menos 1,5 vezes 10 a menos 2. Newton-metro barra Coulomb, tá ok? Faltou a barra aqui, ó. Faltou uma barrinha aqui, tá bom? Olha, não esqueça aqui, barra Coulomb. Beleza? Então, esse aqui é o fluxo. Lembrando que aqui tem uma barra. Barra Coulomb aqui. Esse outro exemplo. Exemplo 2, olha. Um campo elétrico dado por... Olha aí. Esse já não é constante, não é isso? Porque tem uma parcela com vetor unitário I e outra com J. Então temos, olha, 4I, pelo menos no que se refere
a direção do x é constante. Agora, em relação ao j, vai depender do y aqui, ó. Então, nós temos 4i menos 3, entre parênteses, y² mais 2j. Então, como é um cubo, ele não tem campo na direção z, ó, que no caso o vetor unitário seria o k. Não tem k aqui, só tem i, é a direção x, e j na direção y. Atravessa um cubo gaussiano com 2 metros de aresta. A aresta é lado, o lado aqui 2 metros, 2 metros, 2 metros, posicionado na forma mostrada na figura, está aqui. Então, um lado aqui de uma superfície está posicionado no 3 em relação ao x, o outro no 1. Claro que aqui vai dar 2. Determine o fluxo elétrico através da superfície superior. Ele quer essa superfície aqui, ó, superior. Tá bom? Então, qual é o y dessa posição? Qual é a altura que ela tem em relação ao y aqui, ó? O lado não é 2, 2, 2, então a altura, o y dessa superfície, você vai pôr aqui, vai ser o número 2, olha. Tá bom? Olha, essa superfície, o y que ele se posiciona é o 2. Vamos lá. Então, temos o seguinte aqui, ó. Apenas para reforçar. Vetor unitário na direção x, vetor unitário na direção y, não tem o k na direção z. O lado do cubo, nós já sabemos que é 2 metros, a aresta. Então, a área, já dá para calcular a área. A área é fácil. É só 2 ao quadrado, dá 4. Tá bom? Dá 4 metros quadrados a área. Então, para calcular o fluxo, basta saber o campo. Calcular o campo. E a direção dessa área. Tá bom? Qual vai ser a direção, por exemplo, do vetor unitário dessa área? Vamos lá. Então, temos aqui a primeira parte aqui. Ó. Isso aqui é a expressão geral. Então, vamos botar aqui expressão 1. Então, é a face superior. Essa aqui, ó. Face superior. Então, temos o y é 2 metros. Então, a altura que se encontra essa superfície em relação ao y aqui, ó, é 2 metros. Porque o lado do cubo é de 2 metros. Então, aqui o y, essa superfície está numa altura em relação ao y de 2 metros. Então, vamos lá. Esse foi o campo dado no exercício. Tá bom? Então, vamos substituir o y que temos aí, ó. O y é igual a 2, não é isso? Olha. O y da superfície superior. 2 ao quadrado mais 2j. Tá bom? Olha lá. Então, vamos repetir. 4i menos... Olha lá. 2 ao quadrado dá 4. 4 mais 2, 6. 6 vezes 3, 18. Então, nós temos aí o campo que atravessa essa superfície superior aqui. Ó. É esse aqui. Tá bom? Vamos lá. Então, nós temos o seguinte aqui. Ó. Vamos chamar de expressão 2. Temos o dA, vai estar na direção J aqui. Ó, que está o J positivo é na direção positiva do Y. O J negativo é na direção negativa do Y. Então, por isso que é J positivo. E o dA é sempre perpendicular à superfície. O vetor unitário é sempre perpendicular à superfície. O vetor normal da área aqui. Ó. Então, por isso que é J aqui. Então, temos aqui. Tá bom? Calculando aqui, chamar de 3. Substituindo 2 e 3 em 1, temos essa expressão aqui. O campo 4i menos 18j. E o dA, dAj. Olha lá. J vezes I vezes J dá 0 e J vezes J dá 1. Olha lá, só para reforçar aqui. Ó. I vezes I dá 1. Também J vezes J dá 1. I vezes J dá 0 ou J vezes I dá 0. Por que I vezes I vai dar 1? Porque o ângulo entre I vezes o I é 0. Cosseno de 0 é 1. E I vezes J, cosseno é 90, vai dar 0. Tá bom? Então, olha. Quando for multiplicar dAj com 4i, o 4i vai sumir, porque vai ser J com I dá 0. E quando for multiplicar 18j com dAj, vai ser 18dA, porque J com J dá 1. Então, vamos ter essa expressão. Não vamos ter o 18 constante, sai e vai ter só o dA. O dA é a soma. Aí nós temos a integração e a soma de todas as áreas infinitesimais e toda a superfície superior. Que sabemos que dá quanto? 4, não é isso?
que é 2 ao quadrado. Então aqui vai ter menos 72 newton vezes metro quadrado por coulomb. Esse é o fluxo onde ele solicitou, na área superior. Tranquilo? Vamos lá, olha. A letra B, ele pede através da face inferior. Face inferior, essa parte aqui, ó, inferior. Nessa parte aqui, ele está na origem do y aqui, ó. Então o y vai ser 0 aqui, tá bom? Nessa face aqui, ele está nesse plano x e z. O plano x e z, o y é 0. Então nessa face inferior, o y é 0. Vamos lá. Então o y é 0, a expressão do campo foi dada. Onde tem y, você vai botar o 0 mais 2j. Então 0 ao quadrado dá 0, vai sobrar só o 2. Então vamos ter o 4i menos 6j, né? dA menos j. Por que menos j? Aqui o dA está com menos j. Está com menos j porque aqui a unidade de área, aliás, o vetor unitário de área, ele é normal à superfície inferior, então ele aponta para baixo. Então por isso que é menos j. Essa expressão foi o que sobrou do campo aqui, ó. 4i, está aqui o 4i, que dá 2 vezes 3 dá 6. E o j aqui. Então perceba que aqui, olha, o j vezes i vai dar 0, j vezes j dá 1. Tá? Mas menos, com menos aqui vai dar mais. Então teremos o seguinte aqui, ó. Seja constante, sai, e vai ficar só o dA. O dA era total da superfície inferior, quanto é? 4. Então 4 vezes 6 dá 24 newton vezes metro quadrado por coulomb. Tranquilo? Letra C. Ele quer através da face da esquerda. Aqui, ó. Da esquerda. Tá bom? Então, face da esquerda é ao longo do x. O x, ele domina a face da esquerda e da direita aqui. Ele quer a face da esquerda aqui, ó. Lembra que aqui o i vai ser negativo, né? Menos i aqui, ó. O i é o vetor unitário na direção x. Então vamos lá. Então temos essa expressão do campo, essa expressão da fórmula geral. O fluxo vai ser integração do campo. Temos 4i menos 3, entre parênteses, y ao quadrado mais 2j. E o dA está aqui o menos i, ó. Nós falamos, tá bom? Está no sentido negativo de x. Então temos aqui, ó, i vezes i vai dar 1, mas com j, isso aqui tudo vai dar 0. Ó. Vai dar 0 aqui. Tá bom? Vai sobrar só isso aqui. Ó. Então vamos ter aqui menos 4, entre parênteses, o dA. O dA sabemos que é quanto? 4, não é isso aqui? Então aqui vai dar igual a menos 16 newton vezes metro quadrado por coulomb. Beleza? Letra D. Através da face traseira. Ele quer lá de trás isso aqui. Fica aqui atrás. Está apontando lá para o menos Z. Ou o vetor unitário vai ser menos K. Tá bom? Lá para trás aqui. Ó. Lá para trás. Só que nós sabemos que nessa direção Z não tem campo. Olha. O campo só tem na direção I e J. Não é isso? Então como é que vai ficar isso aqui? Ó, só tem na direção I e na direção J. Então vamos lá. Essa expressão, coloca o campo numa boa, sem problema nenhum. E vai ser dA menos K. Olha lá. K vezes I dá 0. E K vezes J dá 0. Então aqui tudo vai dar 0. Beleza? E na letra L, que é o fluxo total através do cubo. Nós já sabemos que tanto na face traseira como frontal aqui, o fluxo é 0. Só vai ter fluxo aonde? Na face superior e inferior e no X, na esquerda e na direita. Tá bom? Então como é que fica isso aqui? Ó? Chamado I, do menos I, tá bom? Olha, tanto na parte do X, na direção positiva do X, como na direção negativa do X. Na direção positiva do J, como na direção do Y, como na direção negativa do Y. E o K sabemos que é 0. Tá bom? Então, do menos I, olha, nós já vimos que foi menos 16. Né? Como na direção I o campo é constante, então na direção mais I vai ser mais 16. Tá bom?
precisa nem fazer cálculo. Mas vamos lá, em relação ao J, como tinha o Y ao quadrado, já não era constante na direção Y. Um valor deu no positivo, deu menos 72, e no negativo deu mais 24. O fluxo total é a soma algébrica de todos os fluxos de cada área. Isso aí numa superfície fechada vai ser quanto? Menos 48 Nm² por Coulomb. Beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá um like aí, se inscrevam, compartilhe com os amigos. E se você não gostou, compartilhe com os inimigos, tá bom? Valeu, pessoal. Um abraço.